ângulo oposto pelo vértice, o famoso OPV. O que são ângulos opostos pelo vértice? O próprio nome e os desenhos que estão aqui já dá mais ou menos uma indicação do que vem a ser o ângulo OPV, certo? O ângulo OPV, ou oposto pelo vértice, é o seguinte: são aqueles ângulos que, dado um vértice, primeiro vamos definir o que é vértice, né, aqui no encontro. Você tem duas retas, R e S, e o vértice é o ponto de encontro dessas duas retas. O ângulo formado nas posições opostas, então, ó, tá vendo que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são opostos, né? E eles são opostos justamente pelo vértice, né? Ou seja, um está contra o outro por conta do vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice são esses dois ângulos aqui. E o que diz o ângulo OPV? Eles têm a mesma medida. Basicamente é só isso que você tem que saber. Então, se esse ângulo aqui mede, por exemplo, sei lá, vamos supor que ele meça 80 graus, esse outro daqui também vai medir 80 graus. Se esse medir 40, esse também mede 40. Então, de uma maneira mais simples, né? Esse ângulo aqui tem a mesma abertura desse aqui. Eles têm a mesma medida, ok? E o porquê disso, né? A justificativa disso aí é a seguinte. Lembra que a gente tinha definido o ângulo raso no vídeo anterior? Pois é, o ângulo raso diz o seguinte: se a abertura daqui para cá é 80, então imagina só essa reta S, ó. Esquece essa parte aqui de baixo, tá? Então, olha só, foca aqui. Se você tem aqui uma abertura de 80 graus, a abertura do suplementar desse ângulo, lembra lá do conceito de suplementar? Ó? O suplemento dele vai ser de 100 graus, não é isso? Então, ó, se aqui mede 80, o outro lado tem que medir 100, porque 100 mais 80 somados dá 180, que é uma abertura de meia volta, certo? Se esse daqui mede 100, vamos verificar na outra parte, ó. Se aqui mede 80, quem vai ser o suplementar desse ângulo aqui? Ó, a reta é essa, tá? Então essa abertura aqui é 80. Então a outra abertura vai ter que ser de 100 também. Então, ó, percebe o que acontece aqui, ó? Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Se aqui é 100, aqui é 100 também, porque o oposto desse ângulo é esse aqui. Pois bem, vamos fazer um exercício aqui para tentar comprovar. Se a abertura desse ângulo aqui é de 50 graus, tá? Quanto é que vai ser a abertura do ângulo oposto pelo vértice dessa mesma abertura? 50 graus, nada mais que isso. É bem simples, não tem muito segredo. Claro que os exercícios vão complicar um pouco, né? Mas ainda assim continua sendo fácil, né? Então, ó, esse ângulo mede 50, esse aqui mede 50. Consequentemente, como aqui você tem 100, né? Então aqui você teria que ter um valor de 130 e aqui também um valor de 130, certo? Mas estamos interessados somente nesses dois ângulos aqui. Esse mede 50 e esse aqui também. Um outro exemplo que pode aparecer nos exercícios é o seguinte. É esse daqui. Se essa abertura mede 3x e esse ângulo mede 60, calcular o valor de x. Então aqui ele não quer saber o valor da abertura. A abertura a gente sabe que se aqui mede 60, é porque aqui também é 60. Então aqui temos um ângulo de 60 e aqui outro ângulo de 60. Só que 3x, né, ele quer calcular o valor de x. 3 vezes quanto que vai dar 60? Então para resolver problemas assim, você vai montar a equação. Ó. Eu sei que 3x é igual a 60. Por quê? Porque são opostos pelo vértice. Se aqui mede 60, aqui também tem que ser 60. Só que no lugar de 60 eu tenho 3x e quero achar quem é o valor de x. Então resolve a equação. Está multiplicando, passa dividindo. Então x é igual a 60 dividido por 3. X é igual a 20 graus. Então x tem que ser igual a 20, porque 3 vezes 20 vai dar 60, certo? Se x for 20, 3x é 3 vezes x. Então 3 vezes 20, 60. Então o valor de x é 20. Vamos verificar um outro exemplo aqui. Olha só, antes eu tinha um monômio e tinha um valor, né, do ângulo, da abertura do ângulo. Agora eu tenho duas equações aqui. Tem duas formas de você resolver, certo? Essa abertura mede 4x e essa abertura mede x mais 30, certo? Então tem duas formas de você fazer. Primeiro, imagina que esse 50 não está aqui, tá? Você só tem 4x de um lado e x mais 30 do outro. Como é que eu vou resolver um problema como esse?
Bom, pelo conceito de ângulo oposto pelo vértice, a única coisa que eu sei é o seguinte, que esse 4x é igual a x mais 30, certo? Porque essa abertura aqui, ela é igual a essa daqui, elas têm a mesma medida. Como são coisas iguais, né, são aberturas iguais, eu posso montar a equação. Então eu vou dizer que 4x é igual a x mais 30. Não são iguais? Então eu posso igualar. Eu posso dizer que 4x é igual a x mais 30, porque os dois têm a mesma medida. Como eu tenho uma equação aqui, como é que eu vou resolver a equação, né? A equação é muito simples de resolver. Todas as variáveis, ou seja, tudo que tem letra vem para esse lado, ou para o outro, tanto faz. Vamos adotar só esse lado aqui, tá? Então, ó, passa as variáveis para um lado e o que não for variável fica do outro. Então, ó, 4x já está aqui, antes do sinal de igual, permanece. X está positivo, ele vai passar para cá, vai passar menos x, vai passar negativo. E o 30, né, que já está depois do sinal de igual, ó, x mais 30, o 30 que está lá, ele permanece, porque de um lado eu só quero as variáveis, os que têm letra, né, de uma maneira bem grosseira, e do outro vai sobrar os que não têm a variável. Tá? E no caso aí só sobrou o 30. Pois bem, 4x menos x é igual a 3x igual a 30. Como 3x é igual a 30, isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? A gente resolve que nesse anterior. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Ó, 30 dividido por 3. E 30 dividido por 3 é igual a 10, né? Então x é igual a 10. Então o valor de x é 10, certo? E aí se for perguntado qual é a medida da abertura do ângulo, né, você vai dizer que, como x é igual a 10, né, que não é 4 vezes x, né, 4 vezes x é 4 vezes 10, que dá 40. Então esse lado aqui mede 40. E aqui é x mais 30. Como x é 10, olha só que curioso, 10 mais 30 também vai dar 40. E como são opostos pelo vértice, ambos vão ter a medida de 40, certo? Nesse caso aqui, tá como 50. Na verdade, essa abertura aqui ela tem que ser 110, certo? Isso aqui é uma falha. Então, olha só. 110 não, 140, né? A medida aqui tem que ser 140. Então, olha só. Se for perguntado quanto é que mede essa abertura e não for informado para você, quando você resolver essa equação, basta você lembrar, né, que ângulo raso tem 180 graus, né? Então, ó, se aqui mede 40 graus, o suplementar dele vai ser quanto? Vai ser 140, porque 140 mais 40 vai dar o 180. Então a abertura desse daqui você também consegue encontrar resolvendo essa equação. Geralmente o problema só pede para você encontrar o valor de x. Mas se pedir através da equação para encontrar quanto é que mede essa abertura, você encontra primeiro quanto é que mede cada um desses lados, depois você faz isso, né? Você retira e lembra que a soma dessa parte com essa tem que dar 180, tá? E consequentemente aqui embaixo vai ser 140 também, porque são opostos pelo vértice. E se a gente somar tudo, vai dar 360 graus, que é a volta completa, né? Uma volta completa é 360 graus, ok?